Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Estou tomando chá de gengibre. Gengibre não, orégano. Mas não está fácil com a garganta, viu? Se tiver dica, estou aceitando, viu? Estou vendo a Débora do Márcio, férias. Hoje a Marina também estava aí. Está aí também, ó. Que bom, Marina. Coisa boa. Férias para essa turma, né? Coisa boa. Capítulo 22. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenha seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tiquivá, filho de Aras. Hulda morava na parte da cidade em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor:
eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por esta noite. Te louvamos porque temos acesso à Tua palavra, te louvamos porque podemos estudar a Tua palavra neste local que consagramos ao Senhor, para nos prostrarmos, para invocar o Teu nome, nos curvarmos e ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor ministre por meio do Teu Espírito nas nossas vidas nesta noite. Trabalhe sobre o nosso coração. Um dia tão especial na nossa caminhada contigo, dia de celebrarmos a Tua morte e a Tua ressurreição, o Teu sangue, Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa fé seja cada dia, a partir desse instante, Senhor, com uma postura de temor, de quebrantamento na Tua presença. Nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. O reinado de Josias começou cedo. Diz o texto que nós lemos que com 8 anos de idade começou a reinar Josias, muito possivelmente com algum tutor. O reinado de Josias foi do ano 641 ao ano 609, 31 anos. E diante de tudo isso que nós lemos, nós temos que observar o que acontecia próximo dos tempos de Josias. O seu pai, a relação da dinastia em Judá, mostra reis perversos, como por exemplo Manassés, seu avô. Amon, também um homem que não temeu a Deus, mas o texto apresenta que Josias foi um homem que andou seguindo os passos de alguém que ama o Senhor, que tem o Senhor como seu referencial. E a palavra de Deus nos apresenta isso. Nesta noite eu quero destacar o seguinte tema: a necessidade, a importância, melhor palavra, de um avivamento pessoal. A importância de um avivamento pessoal. Nós vamos falar a respeito também no final do que tem relação a Israel, ao todo, mas eu quero destacar algumas práticas que Josias adotou nesse contexto. Se você observou bem, diz o texto que havia uma igreja precisando de reforma. E igreja que não precisa de reforma, está errado, né? Está sempre precisando, alguma coisa. Mas imagine, irmão Luiz, se um prédio ficar 60 anos sem nenhuma pintura, sem nenhum ajuste, sem nenhum conserto, não passar PU. Cadê o Paulo? O Paulo devia chamar presbítero Paulo, irmão que resolve os PU da igreja. Não é o BO não, é PU mesmo. Fala para ele depois, para te contar. Todo ano o pastor ainda tem que passar o PU, porque senão vai dar um vazamento ali, né? Toda hora aparece essa relação. Vamos esperar o divino passar a camisa, senão
Amados irmãos, 60 anos, porque foi o tempo que os dois reinos, ou melhor, os dois reis reinaram e não tiveram nenhuma preocupação com a casa do Senhor. 2 reis passaram sobre o trono de Judá, que já foi assentado por quem? Davi. E não se preocuparam em nada com a casa do Senhor. Interessante essa informação. Diz o texto bíblico que Josias dá ordem para cuidar. Josias era um jovem. Muitos atribuem Josias a sua conversão na sua adolescência. E já com 26 anos ele dá essa ordem dizendo: olha, vão lá no templo e faça com que o dinheiro chegue na reforma. Por que estava acontecendo lá, possivelmente? Conhece essa mão? É roubo, né? É desvio. O dinheiro não chegava onde deveria. A palavra de Deus diz assim que Josias pede para que os seus funcionários façam isso. E o texto nos mostra a importância que nós damos e nós notamos a respeito da estrutura. Eu quero passar muito rapidamente sobre isso, mas tem uma obra chamada A Treliça e a Videira. Pastor Colin Marshall, Tony Payne, ele vai dizer uma frase bem interessante: que haja treliça, mas que ela desapareça por conta da videira carregada de bons frutos. Afinal, a treliça é necessária, mas a vida somente a encontrará. A vida só será encontrada na treliça, na videira. Essa estrutura que nós precisamos, irmãos, precisamos. Tem agora está com 3 lá no fundo agora. É um trabalhando na transmissão, outro na mesa. De vez em quando chegam uns agregados também, né, Cade? A turma também que vai lá. Mas louvado seja Deus, porque tem uma equipe trabalhando. Mas tem uma equipe trabalhando para consertar de fato os vazamentos, trazer reforma para o anexo, preparar as salas. Tudo isso é importante. A treliça, imagina uma parreira de uva. É aquilo que sustenta os cachos da uva. Mas também você conhece a treliça na construção aonde? Civil. Não há alicerce que não esteja em cima de uma boa treliça, uma boa estrutura metálica. E eu achei muito impressionante, porque a relação é: não há vida sem a videira, mas a relação de que Deus deixou para nós aqui a necessidade de nos importarmos sim com o local que nós nos reunimos. Alguém já disse, né? Se nós não pagarmos o aluguel, a primeira coisa que vai acontecer é mancharmos o nome de Cristo Jesus. Não é verdade? Se nós não nos importarmos com a energia paga, vai cortar a energia. Tudo isso é treliça. Tudo isso é estrutura. Mas, na realidade, o que Deus tem para nós é, por meio da estrutura, a videira produzir tanto que nós vamos até esquecer que tem que consertar, que tem que fazer, que tem que ampliar. Isso faz parte do desenvolvimento da igreja. Por quê? Porque na igreja aqui, nós não celebramos a parede que derrubamos e ampliamos. Nós celebramos, agradecemos ao Senhor, mas celebramos porque alguém se rendeu ao Senhor Jesus. Porque uma família que estava apática se posiciona na palavra de Deus. Quando os frutos da videira se manifestam, a gente esquece a estrutura, no sentido de que ela cobre a estrutura. Mas a estrutura ela é necessária. Diz o texto que Josias se importou e disse assim: leve lá e confira se o dinheiro vai chegar. Coloque o dinheiro nas mãos de gente. Eu já disse aqui semana retrasada. Você frequenta aqui? Você não tem outra igreja? Aqui não é a igreja perfeita, tá?
Se você for procurar uma igreja perfeita, você não vai encontrar. Só na glória. Mas, se você considerar que essa é uma igreja séria, que tem uma liderança séria, que tem uma definição de missão, de anunciar o evangelho, e você considera que é bíblica, você deve sim participar abençoando a estrutura. Claro, você faz parte dessa estrutura. Você se torna um daqueles que ama ver o reino do Senhor se expandir por meio da igreja. Nós não temos um mantenedor. Obrigado, Eduardo. Lá dos Estados Unidos, que envia para nós todo mês R$50 mil para custear todas as despesas. Não temos. Mas nós temos a fidelidade e a liberalidade da igreja. Essa é uma dádiva. Por isso, se você congrega aqui, você é membro aqui, você pode dizer, eu conheço a liderança da minha igreja. Eu conheço, aqui, diz aqui, não precisava nem de relatório. Nós temos relatório mensal, né, Elian? Mensal, uma bênção. Viu que trabalho que dá para o tesoureiro? Todo mês está lá o relatório. Fica nas mãos de quem? Hoje é mais de 10, né? Porque nós somos mais de 10 oficiais. Fica lá nos grupos dos oficiais. Qualquer irmão pode perguntar, quero saber se meu dízimo está sendo anotado lá certinho, registrado. Tem como, você vai saber tudo certinho. Tudo de maneira muito clara e transparente. Porque hoje também há muitos lugares que não são transparentes e nem sérios. É verdade. Mas se você ama a palavra de Deus, esse é um bom ponto. O amor acompanha a obra do Senhor. Não há indiferença, porque tem pessoas que podem deixar a indiferença tomar conta. E que ela acha assim, não, o outro faz, e que se de repente acontecer alguma coisa, a igreja fecha e ela diz assim, mas fechou, não aconteceu, não pagou. Ela não faz parte, ela não está convivendo com os desafios, com as bênçãos celebradas, né? Hoje nós estamos felizes porque Deus nos deu a organização eclesiástica. Louvado seja Deus. Deus nos deu um local para nós estarmos estudando a palavra de Deus. Deus nos deu um assento. Está confortável aí, gente? Tá? Se estiver ruim, pode reclamar, viu? Procura o Paulo, não procura eu não. Louvado seja Deus. Porque esse envolvimento não é meu, não é seu somente, é nosso. E esse reino do Senhor Jesus avança para que nós possamos proclamar a palavra do Senhor. Então eu destaco o primeiro aspecto, ele se importou sim com o templo, o local destinado para a exposição da palavra, a leitura do texto, oração. Há envolvimento quando aquilo tem valor no nosso coração. Diz o texto que ele enviou os seus funcionários irem lá para estar acompanhando. Louvado seja Deus. Um segundo aspecto que nesta noite eu quero abordar, o encontro do livro da lei na casa do Senhor. Versículo 8. Está com a sua Bíblia aberta aí? Versículo 8 diz assim, então, vamos ler juntos? Então, o sumo sacerdote disse ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Que coisa, não? Você já procurou alguma coisa que estava muito próximo de você? Debaixo do seu nariz? O último vídeo que eu vi é uma mãe que está procurando um bebê que ela está no colo. Está surtada, coitada, né? Você já viu esse vídeo? Ela vira para lá, vira para cá, daqui a pouco ela assusta, o bebê está no braço. Óculos, né? Celular. Você até liga no meu celular aí, minha esposa. Aí liga, onde você vai? Está no bolso. Misericórdia, né? Está diante de nós e nós não vemos. Parece uma coisa assim tão contraditória. O livro da lei foi esquecido. A palavra de Deus nos mostra que o sumo sacerdote Ilquias
achou o livro da lei na casa do Senhor. E hoje, como isso é tão prático nos nossos dias? Igrejas cristãs, que a Bíblia, às vezes ela serve só para apoiar ali o retroprojetor ou data show. Igrejas que não têm a centralidade nas Escrituras, e se conta todo tipo de história nos púlpitos, menos o que o Evangelho de Cristo da cruz do Calvário apresenta. Nós temos vivido uma ideia que é relacionada ao pragmatismo. Aquilo que dá certo, nós fazemos. Porque lá fulano fez isso. Mas ninguém pergunta se a Bíblia diz que aquilo lá é correto ou não. Se dá certo, nós fazemos. E é por isso que nós temos vivido aberrações, como nos nossos dias. A maior ou mais nova é essa manifestação dos coaches, né? Você pode. Aonde as Escrituras, ela é deixada de lado para uma substituição para massagear o seu coraçãozinho corrupto, o meu coração corrupto, que precisa da palavra de Deus. Ou vocês acham que esse livro aqui foi esquecido à toa lá no templo de Jerusalém? Você acha que eles não conheciam o conteúdo? Muito provavelmente, como diz alguns estudiosos, esse livro foi deixado de lado porque esse livro condenava as práticas que a sociedade de Judá, Jerusalém, praticava. A palavra de Deus nos apresenta que ela ilumina o coração do homem. A palavra de Deus nos mostra que não foi essa maneira que Jesus nos ensinou. A palavra de Deus nos apresenta que ela deve ser centralizada nos cultos. Cada dia mais hoje, graças a Deus está melhorando, né? Graças a Deus. Um dia eu fui numa igreja, era menino, e aí teve um louvorzão, Poliano. Não é 3 cânticos não, Poliano, 3 cântico bíblico, bem ensaiado. Não foi isso não. Foi 150 cânticos. Aí eu sentei e falei assim, agora nós vamos ouvir a palavra. Aí o pastor falou, já teve bom demais, vão debaixo da graça do Senhor Jesus. Eu era menino, 17, não, já tinha mais, uns 22, quase caí para trás. Falei, sério que nós vamos embora sem ler a palavra de Deus? Você não faz parte do pequeno grupo da quinta-feira, não? Não? Ah, você está perdendo. Lá o povo é tão desejoso pela Bíblia, que até quando não tem luz, eles querem reunir e falar assim, vamos ler a palavra de Deus. Quinta-feira eu fui constrangido pela oração do Machado. Eu estou assim para Gisele, vou orar, acabar isso aqui, porque não tem luz na casa do Paulo. A energia CEMIG está perseguindo, ele pagou a conta, mas a CEMIG não entrega. Aí eu falei, Gisele, vou terminar que as crianças não aguentam ficar paradas. Tudo no escuro. O Machado me ora assim, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por estar aqui, obrigado que nós vamos estudar a tua palavra. Como é que vai estudar a palavra, irmão, no escuro? Aí eu falei assim, fala, Senhor, meu coração corrupto, pecaminoso. E rapidamente, deu um jeito, botaram as cadeiras aonde? No meio-fio. E reuniu de frente à casa no meio-fio e ouviu a palavra do Senhor Jesus. E fomos abençoados. Não, só vocês estavam lá também? Vocês creem, né, que nós fomos, né? Só os que estavam lá dizem amém. Foram? Porque eu falei assim, olha só, toma, pastor. O dia que você não queria nem compartilhar nada, você ouviu tanta gente compartilhando. Porque no pequeno grupo, os irmãos compartilham. E eu saí de lá feliz, animado, falando, que bênção, hein? Até sem luz, as Escrituras manifestam o seu poder. A palavra de Deus, ela tem prioridade. Diz Paulo, prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, dá coragem, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo, será que chegou esse tempo? Em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias
cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O tempo da historinha chegou. O tempo onde as pessoas, na verdade, vão para um culto público, um culto cristão, e não ouve a pregação do Evangelho. Que tristeza! A Bíblia é esquecida, a Bíblia ela foi abandonada lá no tempo de Josias, mas parece que é tão comum isso acontecer hoje. A palavra de Deus, ela é luz para iluminar o caminho do povo de Deus. Spurgeon disse assim: chegará um dia em que o lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá, essa é forte, hein, divino? Haverá palhaços entretendo os bodes. Olha que coisa! Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Eu frequentei uma época, eu digo isso aqui com temor, porque eu encontrei pessoas sérias, mas a teologia lá não era séria. E um dia, aí eu estava com 18 mesmo. Um dia, eu ouvi uma palavra e falei assim: gente, eu vim para o culto com uma vontade de ouvir a palavra de Deus, e estou voltando com fome para casa. Tacava pedra no gigante, colocaram uma parede assim, um portal para passar embaixo dela. Eu falo isso com tristeza. A única coisa que não se fazia é a exposição das escrituras sagradas. E o povo é levado de misticismo em misticismo. E a centralidade das escrituras é cada dia aculturado no coração dos crentes. Não, é mais um objeto que a gente carrega de domingo após domingo. A palavra de Deus eu tenho certeza, porque naquela época, um dia Deus convidou, por meio de um jovem: Fábio, vai participar lá do culto da sorveteriana. Eu falei: quê? Presbiteriana? Esse povo é tudo frio, gelado. Vocês já viram o apelidinho que eles dão para a gente? Sorveteriana. Aí eu fui cheio de preconceito. Vou lá sentar no banco da sorveteriana. A hora que eu sentei no banco e o pastor começou a pregar a palavra, aquilo começou a descer na minha alma, trabalhar no meu coração, e eu falei: é isso que eu desejo ouvir cada dia da minha vida. Porque a palavra de Deus é poder na vida daqueles que são chamados por Ele mesmo. Ela nos limpa, ela nos confronta, ela nos encoraja. É ela que nos norteia, é por isso que ela tem que estar centralizada nas escrituras. Quando alguém vem aqui e move esse púlpito para a direita, eu já fico assim. Vai ter peça de teatro? Amém. Mas põe um púlpito do lado ali. Tem igrejas tradicionais que o púlpito não sai de jeito nenhum de onde? Do centro. Para mim é figurado. O importante é que as escrituras não saiam do centro da igreja. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, que Jesus, os discípulos, Paulo, todos foram categóricos em anunciar aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Jesus disse assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis aqueles que trazem entretenimento para a igreja, que contam historinhas. É assim? Sereis minhas testemunhas. Testemunha faz o quê? Conta aquilo que aconteceu, conta aquilo que viu, conta aquilo que ouviu, conta aquilo que leu. Você é testemunha de Cristo para contar sobre o que Cristo é por meio das Escrituras. A palavra de Deus nos mostra. Quanto a nós, os apóstolos disseram, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Crescia a palavra de Deus, versículo 7, 6, 7, em Atos, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém, olha só o resultado, multiplicava-se o número dos discípulos, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Quer experimentar conversões?
Anuncia a palavra de Deus. Dá ênfase à palavra de Deus. Não discute a sua religião, não. Não discute a sua igreja, não. Apresenta as Escrituras. Doa as Escrituras para ela. Dá um presente para ela. Dá a Bíblia para ela. Porque a palavra de Deus tem poder para transformá-la. D.L. Moody disse certa vez: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro. Não tem terceira opção. Ou você aprende a amar esse livro, centraliza ele na sua história, ou você, eu, qualquer um de nós, seremos arrebatados pelo pecado, porque o pecado está à porta. E conhecendo a minha natureza, em consequência sua, sabemos o quanto nós somos frágeis. Por isso, meu irmão e minha irmã, a importância de não deixarmos as Escrituras afastada, perdida. Há pouco tempo eu mencionei aqui, história antiga, mas tem que mencionar, né? A irmã foi procurar a Bíblia, não achava de jeito nenhum. Aí foi ter uma visita do presbítero na casa dela. Qual presbítero? Mas benção. O presbítero chegou lá: ô irmã, o senhor não está aí na igreja? Eu perdi minha Bíblia, perdi meu óculos, eu quase não estou conseguindo lá na igreja ler. Mas eu estou aqui em casa reunindo mesmo, viu? Estou firme. Mas encontrou? Não, por fim não encontrei ainda não. Estou fazendo uma nova lente. Quase já orando, falou: Deus abençoe a vida financeira para comprar o óculos. Aí o presbítero, muito atento: vamos pegar a sua Bíblia para ler, porque é bom pegar a Bíblia de quem está na casa recebendo. Aí pegou a Bíblia, na hora que abriu no Salmo 23, abriu a Bíblia e encontrou o quê? O óculos. O óculos. Historinha antiga, mas tão real. O outro menininho falou assim para a mãe: mãe, isso aqui é o livro de Deus? É, meu filho, é o livro de Deus. Mamãe, então vamos devolver, porque a gente não usa. Vamos devolver. Devolve, mamãe, porque a gente nunca pega ele. Para que ficar com ele? A palavra de Deus, ela é o norte para a sua vida, para a minha. Não há vida com Deus sem as Escrituras. Um segundo aspecto que nós nessa noite vamos abordar, essa relação da casa do Senhor, ou melhor, da palavra do Senhor sendo centralizada. Ela se revela de tal forma que nós começamos a caminhar, e agora, por meio da palavra, acontecem sinais visíveis na minha e na sua vida. Olha só comigo o verso 11, 2 Reis, capítulo 22, verso 11. Diz assim: quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei ficou maluco? Não, né? Você já sabe. A cultura judaica, quando eles estavam envergonhados, quando eles estavam tocados por Deus, quando eles reconheciam que tinham errado contra Deus, eles rasgavam as roupas, e podia ser um rei, colocava roupas de sacos, muitas vezes cobria a cabeça de cinza, dizendo: a minha posição não revela nada, eu dependo de Deus. Era uma demonstração de verdadeira dependência de Deus. A palavra do Senhor nos mostra que Josias ouviu a pregação, ou melhor, a leitura. O que ele ouviu, né? Quando eu fui ler, eu falei: o que ele ouviu? Foi procurar os estudiosos. De cabeça, não lembrava não. Ele deve ter lido lá, Luiz, Paulo, Eduardo, Deuteronômio capítulo 28. Se você abandonar a minha aliança, Israel, maldito serás no campo, maldito serás na cidade. E eu creio que quando ele foi ouvindo aquilo foi descendo no coração, e só tomou uma atitude porque era a primeira que ele queria:
vou me humilhar na presença de Deus, porque nós temos distanciado de Deus. A palavra de Deus nos mostra que esse livro estava até então esquecido, possivelmente porque estava em desuso. O livro da aliança de Deus sempre condenou os pecados, apontava a desobediência e prometia juízo. Se esse livro fala tudo isso, é melhor pegar a Bíblia da Xuxa. Se esse livro promete tudo isso, se a palavra de Deus possui toda a verdade de Deus, é melhor nós esquecermos de Deus, porque os nossos caminhos estão distantes de Deus. O pecado é como uma rachadura bem pequenininha. Nós não temos aqui no Brasil muito, né? Mas tem as barragens, dá para a gente entender. Uma pequena fissura é perigoso ou não é? A engenharia vai lá rapidinho para avaliar se aquela pequena fissura não pode ser motivo para uma catástrofe. A palavra de Deus nos mostra o que estava acontecendo. O povo de Deus não se esfriou de um dia para a noite e largou a Bíblia de lado. O povo de Deus começou a dar margem para o pecado, e uma coisinha pequena foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Olha o ponto que eles chegaram. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Abra aí no capítulo 23, só virar a folha. Verso 4, diz assim, 23:4 de 2 Reis. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos. Para quem? Dentro da casa do Senhor. Continua. Para o poste da deusa Aserá e para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém. Lugares altos eram locais destinados a deuses estranhos. Muito provavelmente essa relação aqui com Salomão, os reis que colocavam altares para outros deuses. Diz o texto: bem como os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Versículo 6. Também tirou da casa do Senhor o poste da deusa Aserá, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, onde o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo simples. Também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste da deusa. A palavra seria misericórdia. Tudo isso acontecendo no local onde um dia Salomão consagrou ao Senhor. E Deus visitou com o seu poder, sua Shekinah. É aquela cena assim, extraordinária. Sabe o que tem lá dentro? Possivelmente o culto à deusa da fertilidade. E havia prostitutos cultuais. A Bíblia diz algumas expressões sodomitas. Tudo que é iníquo, tudo que é sujo, profano, da pior estirpe possível, estava presente dentro da casa do Senhor. A palavra de Deus nos apresenta que esse é o perigo de descentralizar as Escrituras do nosso coração, da igreja, da família. O pecado não vem algo assim grande, ele começa com pequenas concessões. E ele vai ganhando força, ele vai ganhando terreno, até que quando for analisar, aquele homem, aquela mulher, aquela família que já amou ao Senhor, estão distantes e praticando coisas que você quase não acredita. Há pouco tempo atrás, o Rogério Góes encontrou um rapaz que frequentou com ele muitos anos a mesma igreja, mesma palavra.
E ele falou assim, você mora aqui em Jardim Holanda? Estou frequentando aqui a Semear Presbiteriana, vão lá. Pequeno grupo. Você participou tantos anos do pequeno grupo. Sabe o que ele respondeu? Estou vivendo um outro momento na minha espiritualidade. Pareceu sério. Então, com isso, eu não mais frequento templos, não frequento mais o povo de Deus, eu e Deus me relaciono. Assinado o engano deste mundo. Alguém que já experimentou, ouviu da palavra e o coração se quebrantou, aqueceu, agora está indiferente. Por quê? Porque o pecado vai ganhando forma até te tirar de uma maneira consciente do temor ao Senhor. A palavra de Deus nos apresenta que esse mundo caído, que jaz no maligno, ele tem um objetivo. Saiba disso, casal. Saiba disso, família. Cada um de nós, esse mundo, tudo que conspira neste mundo, quer apagar, quer abafar a manifestação de Deus na sua vida. Observe o nível que chegou a devassidão moral e espiritual de Judá, de Jerusalém. Se não é possível com eles, ou melhor, se é possível, também é possível conosco. Se você assustou até agora, assusta agora com o versículo 10 e o versículo 11 do capítulo 23. Diz assim: também profanou quem? O Josias. O Josias foi lá, ele estava ungido de Deus. E nem sempre o ungido de Deus é só falar assim, eu te amo em Cristo Jesus. Essa é uma bênção, né? Quem não é abençoado com um abraço? Amor cristão, não é assim? Mas de vez em quando no gabinete pastoral, de vez em quando na sua caminhada como pai, como mãe, como amigo que você é, servo de Deus, você não tem um cajado também não? Tem não? Se você não tem, você compra. Porque se você não tem essa postura, você não está sendo direcionado pelas Escrituras. As Escrituras, ela apresenta que correção tem que ser feita. E se alguém está enxergando na sua vida alguma coisa que está errada e está falando para você, é porque ele te ama. Porque a maior parte das pessoas vão virar as costas e falar assim, vai se lascar. Deus diz assim através de Josias: vou fazer uma reforma religiosa, uma reforma que não é obrigatória não, mas eu vou tirar algumas coisas que não podem mais acontecer. Observe aqui o versículo 10. Também profanou a Tofete, uma região grande, imagina, grande São Paulo, grande Jerusalém. Não é lá na Assíria que acontecia isso, dentro de Jerusalém, nos arredores de Jerusalém. Olha o que acontecia lá. Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Você sabe o que eles faziam aqui? Eles pegavam o bebezinho, que tinha poucos meses de vida, e entregava numa grande ação maligna, entregando aquela criança ao fogo, dizendo, é para adorar o nosso Deus Moloque. Quem que começou com essa prática? Se não eram os filhos de todas as vizinhanças do povo de Israel. E aonde que chegou essa prática? Dentro do território de Jerusalém. Olha que coisa absurda! E a palavra de Deus diz mais. Diz que até fizeram da casa de Deus um estribo. Onde que guarda cavalo? Estábulo, melhor. Isto. Olha só, a entrada da casa do Senhor. Tiraram os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. A entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã, Meleque, o camareiro que estava no recinto. E os carros do sol queimou a fogo. Assim Josias procedeu, porque era mais do que urgente. Tem coisas, irmãos, tem coisas que você não pode fazer com a sua filha. Você não vai, depois de adulta, dar um corretivo dela humilhando ela. Você não vai fazer. Agora, uma coisa você pode fazer. Aqui, enquanto você estiver aqui debaixo do meu teto,
Aqui a gente lê as Escrituras. Não tolera esse tipo de coisa. Não tolera isso aqui. Isso aqui não é aqui nem um pouco permitido. Por quê? Porque eu posso fazer isso. Mamãe e papai, exerça a sua autoridade com sabedoria, com temor ao Senhor. Você não foi colocado para humilhá-lo, você foi colocado na vida dele e dela para você direcioná-lo. A palavra de Deus diz assim, que Deus foi esquecido. Deus se aborrece de quem o esquece. Deus se aborrece, e a palavra de Deus mostra assim em Oséias 2,13, eu castigarei pelos dias dos Balaíns, ou seja, eles estavam cultuando outros deuses, nos quais lhes queimou incenso, e se enfeitou com os seus pendentes, e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu. Olha que Deus pessoal. Que Deus pessoal. Deus não é um objeto, irmão, irmã. Deus é alguém, é um ser todo-poderoso que tem um relacionamento com a sua igreja. Ele sabe muito bem quando nós estamos de fato marginalizando Ele da nossa vida. A palavra de Deus nos mostra que Deus não chamou você, Deus não chamou cada um de nós para olharmos para trás. Jesus uma certa vez disse, ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o quê? Para o reino de Deus. Capítulo 9 de Lucas, versículo 62. Vou jogar aqui da tela. Lucas 9,62. Saiba de uma coisa. Você foi chamado para andar com o Senhor. Nós fomos. Saiba de uma questão importantíssima. Todos os dias da sua vida, você vai ter que reconfigurar o seu coração para colocar as Escrituras no centro, porque o pecado, o mundo, as amizades, tudo vai conspirar para que você se afaste do Senhor, se esqueça dele. Quando isso acontecia, o povo de Deus se distanciava. E eu quero começar agora a apontar os aspectos que trouxe então esse maravilhoso despertamento, esse avivamento maravilhoso na vida de Josias. Avivamento não é uma coisa agendada. Avivamento é uma das coisas mais banalizadas da igreja brasileira. Tem até faixa. Domingo, dia do avivamento. Ó, marcaram com o Espírito Santo. Botou no Google Agenda, que faz hoje? Google Agenda. Espírito Santo, domingo é dia do avivamento, certo? Quem define é o homem. Olha que coisa impressionante. Hernandes Dias Lopes vai dizer, nós não agendamos avivamento. Nós preparamos. Nós endireitamos as veredas. O que é isso? Avivamento genuíno é quando Deus trabalha no seu coração de maneira que já foi lido hoje aqui. O seu coração se vê em tamanha restauração, mas você não foi promovido. Continua com os dilemas dentro de casa, mas o seu coração encontra no Senhor a alegria da salvação, a alegria de caminhar com Jesus, e naquele dia a sua vida é marcada de uma maneira tão especial, que você diz assim, Senhor, eu estou experimentando o gosto do céu, o gosto de ser servo do Senhor, a alegria de ouvir a tua voz ao meu coração. A palavra de Deus nos mostra que o verdadeiro avivamento é quando a palavra de Deus é centralizada. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, Abacuque 3:2, e me sinto o quê? Alarmado. Eu tenho ouvido a pregação dia e noite. Aqueles que pregam as Escrituras, não, pastor Fábio somente não, centenas e milhares que pregam as Escrituras. Você, quando lê as Escrituras, você vê, a palavra de Deus nos aponta, o que está acontecendo está em contradição ao que Deus deseja. E a palavra de Deus diz assim,
Abacuque, o profeta: aviva a tua obra, ó Senhor, nos decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, e lembra-te da tua misericórdia, Senhor. Avivamento tem sido agendado pelos homens, mas a igreja, eu e você, podemos preparar o terreno. E eu repito, a palavra de Deus nos apresenta que hoje avivamento é nós dedilharmos uma música aqui bem melódica, e se possível apagar a luz, e fazer uma sugestão emocional. Nada disso é avivamento. Avivamento é quando o nosso coração diz assim: Senhor, eu não quero mais entristecer o Senhor, eu não quero mais abandonar a tua palavra, Senhor, eu quero te amar de todo o meu coração. Esses são sinais visíveis que alguém de fato está experimentando um grande despertamento espiritual. É o adolescente que diz assim: eu quero honrar meu pai e minha mãe, quero ser um bom aluno, quero ser de Cristo na escola. É o pai que diz assim: eu quero ser um homem que ama a palavra de Deus, e quero reunir com a minha família para falar da palavra de Deus, eu quero orar pelos meus filhos, quero orar pela minha esposa. A palavra de Deus, ela nos apresenta. Pastor Heber Campos, esse aqui é o pai, diz assim, que é produto do Espírito Santo na igreja, o avivamento. Certamente tem sua ênfase naquilo que tem sido esquecido por muito tempo, a palavra de Deus. A autoridade da palavra de Deus passa a ser algo extremamente forte, num momento genuíno de reavivamento. A Bíblia passa novamente a ser honrada, a única palavra inspirada de Deus, as Escrituras Sagradas. Quebrantamento é o terceiro aspecto desse avivamento pessoal. Leia comigo 22:13. Olha o que diz no versículo 13 do capítulo 22. Diz assim: vão consultar o Senhor por mim. Quem disse? O rei Josias. Ele ouve a palavra e olha o que acontece. Você já pediu para menino ler a Bíblia? Como é que eles leem a Bíblia? O Senhor é meu pastor, nada falando. Já li, mãe. Só lá em casa que era assim? Não é assim? Isso chama-se treinamento. Até que um dia o Espírito Santo trabalha no coração dele e ele se apaixona pela palavra de Deus. A leitura da palavra chegou para o ouvido de Josias. E no versículo 23 diz assim: porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Quando o verdadeiro despertamento acontece, alguém que ouve as Escrituras ou lê as Escrituras fica totalmente desejoso que Deus seja misericordioso sobre a sua vida, que Deus olhe com graça, que Deus socorra das suas misérias. Ele não fica indiferente. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus alertou. Pode ser que chegou esse tempo, um auditório bonito como esse, muita gente na igreja. Hoje os bancos aumentou demais, né, Paulo? A igreja está cheia, louvado seja Deus, tem espaço, porque a gente aumentou muito as cadeiras, graças a Deus. Mas o tempo hoje é o tempo que Jesus falou: nos dias de Noé, casavam e davam-se em casamento, faziam de tudo, menos ter interesse em ouvir a palavra de Deus, até que veio o grande dia do dilúvio e levou todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem, do Filho de Deus. Saiba de uma coisa: não coloque o seu termômetro, o irmão do seu lado, a família do seu lado, coloque o seu coração centralizado no Senhor. Peça: Senhor, não permita que a minha vida espiritual se esfrie, porque, Senhor, o grande dia, glorioso dia se aproxima. Eu quero destacar que o temor é marca do quebrantamento genuíno. É alguém que lê a Bíblia em casa e diz: Senhor, santifica o meu casamento, santifica os meus olhos,
Não permita, Senhor, que o meu coração se desvie do Senhor. E para isso eu quero concluir trazendo algumas aplicações. A sociedade aí fora está indo de mal a pior. Vocês viram o versículo 15? Qual foi a sentença de Deus para Judá? Versículo 16. Qual que é o nome da palavra? Juízo. Imagine toda a desgraça. Imagine pessoas sendo castigadas. É isso que Deus alertou tanto tempo. E diz o texto que Deus falou para o rei: a cidade e a nação receberão condenação. Uma coisa importante para nós pensarmos aqui, tá? Pode ser, agora piorou ainda, né, com o Lula, né? Mas Deus tenha misericórdia do Lula e do governo tudo. Estava ruim com o Bolsonaro, estava melhorzinho, né? Mas está ruim também agora. Mas se ele voltar, o Bolsonaro voltar em 2000 e quando? 26, sei lá quando. Se nunca mais voltar outro, entrar outro. Tem uma notícia para você. As coisas não vão melhorar para aqueles que amam o Senhor. A nossa grande expectativa não está num grande líder político. A palavra de Deus nos apresenta que a sociedade tinha se corrompido tanto, que já não havia mais condições de arrependimento, e Deus prometeu juízo. E Deus fez o quê? Cumpriu. Vocês acham que os babilônicos chegaram lá em Jerusalém e fizeram o quê? Convidamos vocês para saírem. Foram levados para a Babilônia, como disse o Rogério Gomes, 70 anos de escravidão. Foram os que foram mortos nesse dia. Tamanha tristeza, estupros, tamanha tragédia sobre uma nação que distanciou o Senhor. Ore pelo Brasil, ore pelos nossos governantes, seja ele quem for, oremos, mas saiba de uma coisa: a sua vida, a sua caminhada deve olhar para o Senhor, porque a palavra de Deus diz assim, que quando essa sociedade vai de mal a pior, Deus sempre sustenta os seus filhos. Josias orou e Deus disse assim: Josias, por causa do seu clamor, eu vou estender um pouco esse tempo do juízo, e você não pegará esse tempo. Olha que interessante isso. Eu não sei se é egoísta não, mas Deus, leva para depois um pouquinho o juízo. Deixa os dias da grande tribulação um pouquinho para frente. Ore e clame: Senhor, tenha misericórdia de nós. E a palavra de Deus nos mostra: hoje é um tempo de você pedir ao Senhor graça. Peça ao Senhor que Ele inunde o seu coração hoje de amor pela palavra de Deus. Saia daqui hoje pelo menos com uma palavra no seu coração, uma reflexão, que o Espírito Santo te incomode. Peça ao Senhor que você aprenda a ler a palavra dEle. Peça que você possa se dedicar com um tempo exclusivo para colocar a centralidade das Escrituras na sua vida. A palavra de Deus nos apresenta que a perseverança em ler as Escrituras, ela é uma leitura muitas vezes que vai acontecendo, até que o Senhor desperta o seu coração. Confesse ao Senhor tudo aquilo que te faz abandonar tantas vezes essa prática. E eu quero também apontar: humilhe-se na presença de Deus. Deus respondeu por meio da profeta, a profetisa Hulda, diz para o rei que eu vi o choro, versículo 19, eu vi o choro, eu vi as roupas rasgadas, eu vi o coração rasgado, se humilhou na presença de Deus. Ô irmão, irmã, alguém disse, não foi eu que disse não. Hoje, nós oficiais da igreja, hoje aqui na Semear nós somos mais de 10, né? Nós temos que pedir a Deus que nos quebrante. Muitas vezes o nosso orgulho, ele é disfarçado com muita coisa, que nos impede de nos humilharmos na presença de Deus.
trabalhe, peça ao Senhor, trabalhe no meu coração, retire toda arrogância, toda soberba, qualquer coisa que venha tirar o meu coração de se quebrantar na tua presença. Aqui a gente não faz apelo a emocionalismo, não, mas emoção é de Cristo. O Senhor trabalha por meio das nossas emoções. A gente se dobra dentro do nosso quarto e diga assim: Senhor, trabalhe no meu coração, trabalhe na minha vida, trabalhe na minha história, para que eu possa ser um marido melhor, um profissional melhor, um filho melhor. Eu quero ser um servo do Senhor. Quebranta-me, Senhor. Se essa oração não acontece, é porque você está distante do desejo pelo verdadeiro despertamento espiritual. Líderes, oficiais, nós aqui, igreja, quer humilhar na presença de Deus? Vem orar aqui na reunião da sexta, tem ninguém vendo. Vem orar aqui na Pais que Oram. Um cara, perdoe a expressão, um cara que deixa a sua casa e vem orar aqui numa reunião de 5, 6 aqui, dobra o joelho aqui e ora, eu considero que é se humilhar na presença de Deus. É dizer assim: não, eu vou orar lá porque nós precisamos do mover de Deus, um grande despertamento espiritual sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre o povo de Deus. Josias era rei. Eu não vou ler não, hoje eu estendi mesmo. Diz o verso, capítulo 23, que ele pegou o livro, depois que ouviu, ele pegou o livro, marcou o dia, chamou toda a nação, a cidade de Jerusalém, e leu a palavra de Deus no capítulo 23, diz que ele leu para o povo e disse assim: é um convite, o líder aponta caminho, o líder é modelo, e nós precisamos de líderes quebrantados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos do pastor, da igreja, cheia da sensibilidade à voz de Deus. Que as nossas fileiras se engrossem de pessoas que dizem assim: eu só tenho um caminho, me humilhar na presença do Senhor. Só resta uma opção para a minha vida, para a minha história: me humilhar na presença do Senhor, para que os meus filhos caminhem em pé. Para que a minha casa, meu casamento seja sarado, conservado, sustentado. Amado irmão, não há outro caminho. Você pode frequentar de domingo a domingo, você é bem-vindo, mas eu te convido a dar um passo a mais. Se humilhe, ore com os irmãos da sua igreja, ore com eles e por eles. Numa sociedade tão sozinha, né? Se eu perguntar aqui, a reunião das mulheres fez isso. É capaz que já faz mais de anos que você não ora com outro irmão. Você diz assim: eu vou chorar então com você. Amém. Agora você ora por mim. Não é verdade? Porque nós paramos de orar. A palavra de Deus nos chama, nos convida, diz assim, verso 19, a profetisa, Ulda, disse assim: eu ouvi, o Senhor dizendo, ouvi a sua oração, Josias. Diz o Senhor, não foi a profetisa, foi o Senhor que disse: eu vi a sua oração, Márcio. Eu ouvi. Esse Deus é um Deus relacional. Louvado seja Deus. Ele ouve, Débora? Ouve. Ele ouve, ele cuida. Humilhe-se guardando o dia do Senhor. Que dia que é o dia do Senhor? Mas nós temos um especial. Domingo, dia do Senhor. Guarde ele. Você está muitas vezes fazendo com que o seu dia seja para você mesmo. Seja para os seus prazeres. E eu digo uma coisa. O dia que você aprendeu que uma igreja não tem trabalhos de manhã, você aculturou isso na sua mente. E a maioria das igrejas é assim hoje no Brasil, né? Um presbiteriano, um batista, um não sei o que mais, que tem trabalho de manhã. E diz assim: é a grande oportunidade dos meus filhos, e também para que eu desenvolva conhecendo as Escrituras. Você ganha um presente, dizendo: eu quero consagrar o dia do Senhor. É dia do Senhor. Você se humilha.
tem tanta coisa para fazer. Fala, vou colocar em primeiro lugar a pessoa do meu Salvador. E eu termino nessa noite. Um homem cheio da presença de Deus é um homem que vai influenciar. Não sei se vai mudar o Brasil, não. Não vou prometer nada disso. Vai promover mudança na sua vizinhança. Vai promover mudança no seu ambiente de trabalho, porque as pessoas vão dizer assim, olha, essa moça, esse rapaz, esse homem, algo especial, ele é um pecador, é consciente disso, eu só sei disso, mas ele é diferente. Josias promoveu a palavra de Deus sobre toda uma nação, que você seja instrumento de Deus. Eu falei hoje aqui pela manhã, você conversa, com o que você conversa no Uber? É ruim conversar muitas vezes, né? Porque os Uber ultimamente está cada dia mais esquisito, né? Misericórdia. O povo tem hora que não tem nem postura, né? De profissional. Mas de vez você pega um senhorzinho lá, um rapaz, gente boa, uma moça, uma mulher, deixa ela dar as primeiras palavras e depois diga assim, mas nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus Cristo. Anuncie o Senhor Jesus, esse é o seu chamado, esse é o nosso chamado. Mas o que nós precisamos fazer? Orar e nos humilharmos na presença de Deus, para que Ele possa nos encher da sua presença. Vamos ficar em pé.